Boa noite, irmãos. A graça do Senhor Jesus esteja sobre todos nesta noite. E é para mim um prazer estar novamente aqui com os irmãos. Essa oportunidade a mais de servir ao Senhor e servir a essa igreja pregando a palavra de Deus. Queremos agradecer, eu e a Rosane, minha esposa, pelas orações que os irmãos continuam elevando aos céus pelo nosso neto, Benjamin. Ele está em casa desde o dia 3 deste mês, exatamente uma semana antes do aniversário de 1 ano dele, o que nos alegrou muito, também causou uma diferença muito grande, o ambiente de casa, uma diferença para melhor, e ele ainda está com home care em casa, ainda tem alguns cuidados, né? Se readaptando depois de passar tanto tempo por tantas situações assim, mas graças a Deus nós estamos vendo um desenvolvimento ali e continuamos orando, continuamos pedindo ao Senhor que o abençoe. A nossa oração sempre é que nossos filhos e filhas tenham saúde, que nossos filhos e filhas cresçam para serem pessoas que tornem a sociedade melhor, né? E, naturalmente, nós oramos para que eles e elas cresçam e possam se sustentar e sustentar suas famílias, enfim. Mas uma oração que eu sempre faço, já há algum tempo, pelas crianças, sempre que eu oro pelas crianças lá na igreja, é que muito cedo elas confessem ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Não há nada melhor que você possa dar a seus filhos e filhas, aos seus netos, do que um relacionamento real com o Criador, o que só acontece mediante a pessoa do Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não perca tempo. Se você ainda não tem filhos, você, adolescente, ainda no futuro, vislumbra lá um casamento, você pode não estar pensando nisso agora, nunca é cedo demais para você começar a orar pelos seus descendentes. Adquira esse hábito. Você que não é avô ainda, eu orava por neto antes de ter neto. Assim como orava pelo casamento de minhas filhas, antes, muito antes delas terem idade para isso. Ore por isso. Ore pelos seus netos que você não tem, ore pelos seus bisnetos, que talvez você nem veja. Eu espero que sim, mas talvez não. Não é errado, pelo contrário, é muito bom que você faça isso, porque Deus atende as orações. E você pode não estar mais aqui, mas você verá, no momento oportuno, bisnetos também servindo ao Senhor e continuando a propagar o Evangelho. Então, nós agradecemos aos irmãos por isso e louvamos a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado. E eu encorajo os irmãos a orarem assim, né? Mesmo por aqueles que ainda não estão presentes, que ainda virão, né? As nossas crianças, filhos e filhas da aliança, que ainda virão. É um bom exercício, é um bom trabalho, é um bom motivo de oração quando você ora pelos seus descendentes. E aqui, então, nossa palavra de gratidão a esta igreja, aos irmãos, por todo o interesse, por todo o carinho, por toda a oração elevada aos céus. Vamos à palavra de Deus, então, irmãos. E o que vamos fazer nessa noite é o seguinte: eu quero me deter numa doutrina que está num único versículo no capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 10, há uma doutrina na qual eu quero me deter. Mas o ângulo pelo qual nós vamos nos aproximar dessa doutrina me faz necessariamente expor todo o capítulo e utilizar uma passagem do Antigo Testamento, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 13, como uma ilustração que pode nos conduzir de uma forma a ver com maior clareza a prática dessa doutrina. Tá? Então, o que nós vamos fazer nos próximos minutos é isso. Eu vou estabelecer a doutrina, fazer uma exposição, ainda que rápida, do capítulo 4, que é um capítulo fantástico, é um capítulo extremamente denso de conteúdo, capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, então, 2 aos Coríntios, capítulo 4, e depois conjugar isso com o texto de 1 Samuel, capítulo 13, que vai nos ajudar a pensar sobre essa doutrina. Então, no capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 10, Paulo fala sobre a manifestação da vida de Cristo na nossa vida. Ele fala sobre a manifestação da vida de Cristo através do nosso corpo, através da nossa existência. É isso que você vai perceber quando chegarmos lá. Mas agora eu vou fazer a leitura de todo o capítulo 4 da segunda carta de Paulo
aos Coríntios. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso corpo exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Deus abençoe a leitura de sua palavra. Amém? Vamos ver o texto então, agora um pouco mais devagar. No capítulo 3, Paulo fez uma comparação, estabeleceu uma comparação entre o ministério da lei e o ministério do Espírito. E ele demonstra que a verdadeira liberdade vem através do ministério do Espírito Santo. Paulo fala que o uso da lei, apenas como lei em si mesma, não pode nos ajudar, e ele deixa isso claro em muitas outras passagens do Novo Testamento, normalmente no capítulo 7 da carta que ele escreve aos Romanos. Então, não há nenhum erro com a lei. A lei, na verdade, é perfeita, a lei é santa e a lei é boa. Mas a presença do pecado em nós faz com que a lei se torne um grande problema para nós. Na verdade, a gente pode dizer que o pecado é tão maligno que ele faz com que a lei, que é boa, se torne uma coisa ruim para nós. Capítulo 7 de Romanos, Paulo estabelece uma comparação com o casamento, dizendo o seguinte: nós estamos casados com a lei. E nós não podemos ser de outro marido, assim como uma mulher casada não pode ser de outro marido, a menos que o marido dela morra, ela se torne viúva, então ela pode casar novamente. O problema é que a lei não morre. A lei é um marido perfeito, né? E às vezes quando você olha, minha irmã, para alguma pessoa, algum homem, e diz, nossa, aquela mulher é abençoada, aquela irmã é abençoada, o marido dela é perfeito. Pense bem antes de você pensar nisso. Não é nada bom ser casado com uma pessoa perfeita, porque todos os seus erros são realçados. Tudo que você faz de errado é realçado. Você tem um homem perfeito ou uma mulher perfeita dentro de casa, você começa a se sentir tremendamente inadequado. E essa é a nossa condição perante a lei. A lei é boa, a lei é santa, a lei é justa, a lei é perfeita. E esse é o problema, nós não somos. E o que acontece com a gente? A gente tem que esperar que a lei morra. Só que a lei também não passa.
Ela, além de tudo isso que eu falei, ela é eterna, como Jesus Cristo mesmo disse, não vai passar nenhuma pequena letra, nem um pequeno detalhe de letra, na nossa tradução um I ou um J, nada disso vai passar da lei. Então, nossas esperanças estão malfadadas. Porém, há uma outra solução. A mulher pode ser de outro marido se ela morrer. Obviamente, isso não é possível no âmbito da realidade nossa, não é? Morreu, você não vai casar com ninguém. Não é? O pessoal fala que viúva é quem morre. Não é? O que fica é que pode casar. Como pode acontecer para nós uma saída numa circunstância dessa? Paulo diz que nós é que temos que morrer. E como acontece isso? Nós morremos em Cristo. A morte de Cristo é a nossa morte. E, uma vez mortos, nós não precisamos mais estar ligados ao nosso antigo marido, a lei. Podemos nos ligar a um novo marido, Jesus Cristo. Jesus Cristo é perfeito. Jesus Cristo é bom. Jesus Cristo é puro. Jesus Cristo é santo. Ou seja, ele é igual à lei. E também é eterno. Em que ele é melhor? O melhor é que Jesus Cristo nos ajuda. O problema da lei é que ela é um marido perfeito, mas como tantos maridos perfeitos, não ajudam muito em casa. Não ajudam muito você. O Senhor Jesus nos ajuda. O Senhor Jesus nos encaminha. O Senhor Jesus nos dá vida. O Senhor Jesus, enfim, causa uma mudança tremenda. Então, no capítulo 3, Paulo faz essa comparação entre a lei e o ministério do Espírito, dizendo que no ministério do Espírito é que há liberdade, e ele faz uma apresentação, então, do Evangelho. Depois de ter dito isso, aqui no capítulo 4, ele começa justamente dizendo que, tendo esse ministério do Evangelho, esse ministério da liberdade perfeita no Espírito Santo, em que o véu é tirado do rosto, como ele fala no capítulo 3, e se enxerga a realidade, você fica realmente livre, ele diz, tendo este ministério, segundo a misericórdia, é um ministério dado segundo a misericórdia de Deus. Não é um ministério dado porque nós somos capacitados em nós mesmos, mas segundo a misericórdia de Deus. Não desfalecemos, não desanimamos, não perdemos o ritmo. Pelo contrário, nós rejeitamos as coisas que são vergonhosas, e aqui ele vai fazer alusão àquelas pessoas que adulteram o Evangelho. Paulo diz, o Evangelho é o que é, não precisa ser defendido, não precisa ser desculpado, ele só precisa ser anunciado. As boas novas têm que ser anunciadas, é isso que precisa. E sem a nossa ajuda, que sempre é uma adulteração, sempre é uma corrupção do Evangelho. Quando nós fazemos isso, nós ajudamos as pessoas. Quando você modifica o Evangelho para tentar fazê-lo um pouco mais apetecível, não ajuda ninguém. Você atrapalha as pessoas, você tira do Evangelho o poder dele libertador. Então, Paulo diz, não, nós não adulteramos, não andamos com astúcias, não temos nada oculto, não adulteramos a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus pela manifestação da verdade. Basta dizer o seguinte, quando você prega o Evangelho, Deus é o primeiro ouvinte. Quando você está pregando o Evangelho, Deus está sentado na primeira fileira ouvindo aquilo que você está falando. Toda vez que você testemunha do Evangelho, no púlpito, num folheto que entrega, numa conversa na condução, aonde for para um familiar, Deus está ali presente, porque o Evangelho é o Evangelho dele, e você faz isso na presença dele. Então tenha consciência sempre disso. Ore por aqueles a quem você prega o Evangelho, e tenha certeza de que Deus é o principal interessado numa pregação legítima, não adulterada, fidedigna do Evangelho da graça de Deus. Paulo explica, porém, que se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para aqueles que estão perdidos, na condição de perdidos, mesmo os eleitos, que ainda estão na condição de perdidos, ainda não tiveram a ação libertadora do Espírito sobre a sua vida, né? E nesses que estão nessa situação, é o Deus deste século, é o diabo, por causa do nosso pecado, que cega o entendimento deles, para que ele não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Evangelho é uma coisa gloriosa, é uma coisa brilhante. Aliás, você percebe aqui nesse texto que Paulo faz várias comparações desse tipo, luz e trevas, vida e morte, né? Ele vai colocando isso aí, ele vai falar de tesouro e vasos de barro, ele vai fazendo esses binômios, essas comparações assim, para você ver em que consiste tanto o Evangelho como a pregação do Evangelho. Então, aqui nós estamos falando sobre luz e trevas. Quem não está em Cristo está em trevas. Não importa quão sábio seja, não importa quanta cultura tenha acumulado, não importa quanta inteligência tenha, está cego em relação ao Criador, em relação àquilo que realmente importa. No final desse capítulo, você observou, Paulo diz, as coisas invisíveis são as reais.
não são as visíveis. O crente não anda pelo que ele vê. Não é esse o sentido principal do crente, a visão, mas a audição. O crente anda pela fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Vamos lembrar de Hebreus 11, onde se diz que Moisés permanecia firme como quem vê o invisível. Não é? Então, por quê? Porque ele ouviu a palavra de Deus e conseguia ver o que ninguém via. Ou seja, não é que ele estivesse vendo realmente alguma coisa. Ele confiava que Deus ia fazer o que Deus prometeu e assim caminhava. Então, as pessoas sem Cristo, elas estão em trevas, estão cegas, não conseguem ver, e é essa a situação delas. Se você está aqui nessa noite e você não se rendeu a Cristo Jesus, o que a Escritura está dizendo é que você é cego. Você pode ver muito no que toca a essa realidade. Você pode ser muito inteligente, você pode ser muito culto, você pode ser muito sábio, mas você não consegue enxergar o seu Criador. E assim é a situação de cada pessoa que está aqui. E assim foi a situação de cada pessoa que está aqui, que hoje pode confessar a sua fé em Cristo. Estavam na mesma situação. Como saímos disso? Paulo diz a seguir, depois de dizer que o Deus desde séculos cegou o entendimento dos incrédulos, né? Ele fala, nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e nós como servos. Por quê? Porque nós mesmos não temos condições de criar luz onde há trevas, nós não temos condições de devolver visão ao cego espiritual. No verso seguinte, então, ele diz, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, se você vai alcançar a glória de Deus, você tem que vê-la na face de Cristo. E você não consegue enxergar isso por causa das trevas, por causa da cegueira. E nós não temos condições de fazer isso, nem conosco mesmos, nem com os outros. Um poder paralelo ao poder da criação, quando Deus se voltou para o nada, ou seja, para tudo aquilo que estava fora dele mesmo, não existia nada então. E ele disse, haja luz, e do nada surgiu luz, e do nada surgiu todo o resto. Esse poder é necessário para fazer com que o pecador, longe de Cristo, veja Cristo e, através de Cristo, a glória de Deus Pai. Nada menos que isso. E nenhum de nós tem poder para fazer isso. Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, e aí nós adquirimos o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É por isso que Paulo está dizendo, olha, não adultere, não mexa no Evangelho, ele já é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele não precisa de nenhum remendo, de nenhuma ajuda, basta que você o anuncie do jeito que ele é. E aí Paulo se apressa por causa disso a dizer no verso 7, nós temos esse tesouro em vaso de barro. Você tem um tesouro maravilhoso como esse que foi descrito, num vaso muito simples, num vaso que quebra fácil, num vaso frágil que é um vaso de barro. Para quê? Para que a excelência seja de Deus e não de nós, porque não interessa a ninguém que queira ser salvo a minha excelência. Interessa a excelência de Deus. Então, Deus já fez assim para que a excelência seja dele. Deus já colocou esse tesouro maravilhoso num vaso de barro para que a excelência seja dele. Isso foi feito por Deus. Não sou eu que faço isso, não. Eu já sou o vaso de barro. A única coisa que eu faço é reconhecer a minha fragilidade, a minha incapacidade e confiar que Deus vai fazer com que esse tesouro chegue aos outros. E para que você não tenha dúvida de que mesmo Paulo é um vaso de barro, é um recipiente de barro, ele segue dizendo, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E cada palavra dessa poderia ser examinada agora, eu não vou fazê-lo, mas você tem aqui um conjunto de coisas mostrando que os vasos, os utensílios de barro, são frágeis. Não importa quão santo seja, não importa se é Paulo, se é Moisés, se é Davi. Somos todos frágeis, tão frágeis, que Abraão, pai da fé, tem medo de dizer que Sara é sua esposa. Diz, não, ela é minha irmã, com medo de ser morto por causa da beleza dela. Tão frágeis que Davi é capaz de cometer um assassinato e um adultério. Tão frágeis que todos os heróis da fé,
citados ali em Hebreus 11, vão nos espantar quando você se aproximar da vida deles. Samuel não foi um bom pai. Gideão venceu os medianitas com 300 homens. Não, Gideão é um camarada tremendamente inseguro, que precisa de sinais a toda hora para finalmente fazer aquilo que Deus disse que ia fazer. E você pode olhar por ali e continuar procurando, que você vai encontrar sempre a fragilidade de um jeito ou de outro, porque somos todos vasos de barro. E no versículo 10 ele diz: nós levamos sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. A vida de Cristo não vai se manifestar aonde não se manifestou a morte de Cristo. É preciso que a morte de Cristo esteja presente na vida de uma pessoa, para que essa pessoa manifeste também a vida de Cristo. Crer em Cristo é receber a morte de Cristo. Como nós cantamos há pouco. Ele morreu a nossa morte. A morte dele passa a ser a minha morte também. A morte que Cristo morreu, a minha morte, é a morte de maldição que ele não merecia, porque a vida dele não teve pecado. A minha morte seria a morte de maldição. Ele morreu esse tipo de morte. A morte que eu recebo na morte de Cristo é a morte para a lei. Eu não preciso mais cumprir a lei. A lei já foi cumprida em mim, plenamente, irmão. Quando Deus olha, do lado de Deus, você nunca tem outro Deus além dele mesmo. Você nunca toma o nome de Deus em vão. Você nunca se curva diante de nenhuma outra coisa, nenhuma figura, nenhuma imagem, nem constrói imagem na sua cabeça. Você guarda o tempo do Senhor perfeitamente. Você honra pai e mãe. Você não rouba, você não adultera, você não mata, você não diz falso testemunho, você não cobiça. Ok, eu sei que você está aí pensando, pastor, o pastor não está me descrevendo. Não está me descrevendo. Eu não sou esse cara. Não, você não é, não. Jesus é esse cara. Só que quando Deus olha para aquele que crê em Cristo, ele vê você revestido da justiça de Cristo, da perfeição de Cristo. Ele olha para você e diz: mas que sujeito lindo, mas que sujeita pura, que sujeita santa, que pessoa maravilhosa. Você olha para você mesmo e diz: eu não sou assim, eu sei que eu não sou assim. E aí acontece uma das coisas mais maravilhosas na fé cristã, uma doutrina pouco pregada, uma força poderosa do Evangelho chamada constrangimento. Você não melhora por tentar acertar com Deus. Você não melhora por tentar agradar a Deus. Você se torna legalista quando faz isso. Mas quando você é constrangido, aí você se rende. Porque tudo isso que eu falei de você, você deve imaginar o contrário. Cristo é o idólatra. Cristo usa o nome do Pai em vão. Cristo se curva diante de qualquer outra imagem. Cristo não guarda o templo do Senhor. Cristo não honra pai e mãe. Cristo rouba, Cristo adultera, Cristo mata, Cristo fala mal dos outros e Cristo cobiça. Ele se tornou maldição por nós. Nós fomos libertos da maldição do pecado e nos tornamos puros, santos, justificados em Cristo Jesus. Essa é a glória do Evangelho. Por isso Paulo está dizendo: não mude isso. Não tente alterar isso. E quando a morte de Cristo, a morte para a lei, se manifesta na nossa vida, então a vida de Cristo também se manifesta. Porque Cristo não ficou na cruz, não ficou no sepulcro, ele ressuscitou em glória. Por isso, Paulo diz em Romanos que nós andamos em novidade de vida. Você anda constrangido. Constrangimento é um grande poder. Paulo fala que o amor de Cristo nos constrange e associa isso com vida e morte. Julgando nós isto, que se um morreu, logo todos morreram. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Então você começa a ficar constrangido. Porque Deus chega para você e recebe sempre você. Está sempre de braços abertos para você. O que você não pode fazer é pensar que você é muito bom, muito legal, porque você não é. Você não é bom, você não é legal, você não é justo. Cristo é bom, Cristo é legal, Cristo é justo. E quando você tem consciência disso, o constrangimento começa a fazer com que a sua obediência a Cristo se torne não um ato legalista, mas uma resposta de amor. E aí você fica mais constrangido quando você descobre que o amor com que você o ama não vem de você mesmo, não é produzido por você. Paulo diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado.
Aí você só vai ficando constrangido. E quanto mais constrangido, mais grato você fica. Cada vez mais grato. E mais você quer agradar a Deus. Não no sentido de cumprir a lei, mas naquele sentido simples da criança que faz um desenho, um garrancho, né? Aquele garrancho que ninguém entende nada ali, ela sai correndo para mostrar para você. Quem é pai, quem é mãe já passou por isso, né? Aqui, papai, olha só. E você olha aquele negócio, você não entende nada, porque você é absolutamente ignorante em termos de arte infantil. Não é? Então, o que é isso aqui? É você, mamãe, sou eu. Você, uau, que bonito! E quando você faz isso, ela regala o olho, dá aquele sorriso, larga aquilo na sua mão e vai correr para brincar, que ela não vai ficar te dando atenção o resto da vida por causa disso. Né? Mas ela está satisfeita, porque você ficou satisfeito. Essa coisa simples de agradar a Deus, confiando no próprio Deus, na bondade do próprio Deus, na aprovação do próprio Deus, que não é sobre nós, que não é sobre o nosso garrancho, mas sobre a obra perfeita que Jesus Cristo fez e que agora nos revestiu quando o Evangelho foi pregado e quando a graça dele operou em mim, eu criei no Evangelho. É isso que Paulo está dizendo, sobre a vida de Cristo se manifestar em nós. Ele prossegue, fazendo referência ao apostolado, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, em vós a vida. Isso é verdade, é um princípio para todo crente, e é um princípio particular em qualquer crente que exerce um ministério, no caso dele, o ministério apostólico, no seu caso, aquilo que Deus te der para fazer, é sempre assim, você morre para que outro viva. Da mesma forma como Cristo morreu para você viver. Então você morre no tempo que você queria ter só para você, e você dedica a outra pessoa. No amor que você queria derramar todo sobre o seu cônjuge, sobre o seu filho, sobre o seu neto, sobre o seu irmão, sobre o seu pai, sobre sua mãe, mas que você vai derramar sobre outras pessoas que estão necessitadas também. Na ajuda financeira, quem sabe você queria adquirir uma casa melhor, um carro melhor, mas você dirige aqueles recursos para que outras pessoas ouçam o Evangelho, para que outras pessoas tenham comida à mesa, para que outras pessoas sejam ajudadas em suas dificuldades. Então você sempre pensando assim, ele morreu por mim, eu posso morrer pelos outros. E não precisa ser a morte literal, porque, irmãos, às vezes é mais fácil morrer literalmente do que viver para Cristo. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso aqui falei, também nós cremos, por isso também falamos. Paulo cita um salmo, e, na verdade, fazendo uma referência ao Evangelho. Eu falo porque eu creio nisso. Isso é o que eu creio, por isso eu prego isso. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus. O fim do Evangelho é a glória de Deus. E quando você tem na sua vida manifestada a vida de Cristo, Deus é glorificado. Deus não é glorificado porque você tem êxito em distribuir 50 folhetos e 50 pessoas se converterem. Deus não é glorificado porque você convida 20 pessoas para virem ao culto e elas vêm. Deus não é glorificado porque você prega e todo mundo se converte quando você prega. Deus é glorificado apenas porque você vive e prega com fidelidade o Evangelho. Isso já traz glória a Deus. Mas não traz glória só de você. Traz através de muitos outros, porque essa graça se multiplica. Você pode não ver isso, você pode não perceber isso, mas Deus está fazendo isso, porque Deus dá glória ao seu próprio nome. Quando Ele faz isso, pessoas são abençoadas, vidas são transformadas, morte vira vida, treva vira luz. E um tesouro num vaso frágil de barro faz com que pessoas se tornem amigas de Deus, tendo sido inimigas dele. E por isso Paulo diz, não desanimamos. Com todas as aflições que temos, inclusive o nosso homem exterior, o nosso corpo, né, vai se corrompendo, o interior se renova de dia em dia. Né? Porque o nosso corpo vai se corrompendo, pode acreditar. Você não está ficando nem um minuto mais novo à medida que o tempo passa. Nossas forças vão acabando, nosso raciocínio vai ficando mais lento. Alguns são exceção aqui e ali, mas a verdade é que nós vamos diminuindo em vigor físico.
E muitas vezes na nossa mente acontece algum problema e você vai perdendo alguma coisa, nós já sabemos disso. O crente não é pego de surpresa disso. Mas, como ele acabou de dizer, nós aguardamos a ressurreição. É aquilo que Paulo fala em Filipenses, quando ele fala que Cristo transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o corpo de sua glória. Semana passada, eu fiz 2 sepultamentos, um sábado e um domingo, participei de 2. E nos 2 eu notei uma coisa, principalmente num deles. Conseguiam fazer sepultamento de crente sem falar em ressurreição. Eu ficava assim, não, legal, você fala da pessoa, é ótimo fazer isso. Dá o testemunho do que a pessoa fez, 2 pessoas crentes, são 2 senhoras, 2 crentes, né? Mas fica um tom de tristeza, aí me passaram a palavra, né? E eu falo sobre a ressurreição, porque toda vez na Bíblia que a morte está presente, a grande novidade do Evangelho é a doutrina distintiva da fé cristã da ressurreição do corpo. Eu tive a oportunidade para dizer das 2 pessoas que estavam ali naqueles ataúdes, assim, irmão, não guarde tanto a imagem dessa pessoa, do corpo dela, como você está vendo aí, porque ele não vai ressuscitar desse jeito. Ele vai ressuscitar em glória. Ele vai ressuscitar de um jeito que você nem consegue imaginar direito. Então, nosso corpo ele vai realmente definhando com o tempo. E mesmo que não aconteça uma grande tragédia, uma grande doença na sua vida, a verdade é que nós vamos definhando. Nós aguardamos na ressurreição do corpo. Cristo ressuscitou num corpo glorificado, um corpo fantástico, não é? Entrava num lugar que estava todo fechado, ainda assim era capaz de se alimentar, beber, comer, conversar, agir, tocar e ser tocado. Era o mesmo corpo de antes e ainda assim era um corpo modificado, era um corpo glorificado. Nós aguardamos isso. Podemos ter muitas ideias boas a respeito desse corpo. Uma delas, das quais eu mais gosto, é a ideia de que o nosso corpo, atualmente, esconde coisas, não é? Você olha para uma pessoa, ela está falando com você, você não sabe o que ela está pensando, não é assim? Você, às vezes, quando olha e fulano falou isso assim, mas eu acho que não está muito satisfeito com a história, não. Ela disse assim, mas eu acho que ela não está sendo sincera, não. Você não sabe. É por isso que a gente fica naquela, querida, mas o que é que você está pensando, querida? Não, está tudo bem. A pior coisa para um homem é quando a mulher diz está tudo bem. Quando está tudo bem, você já fica, não está tudo bem, não está tudo bem. O corpo glorificado, se há uma coisa que ele não precisa fazer, é esconder, seja lá o que for. Não tem nada para esconder, pelo contrário, ele apresenta, ele mostra. Ninguém quer esconder nada, ninguém tem nada a esconder, porque tudo em nós glorificará a Deus. Então, tudo fará sempre bem ao outro, de alguma forma. A gente nem consegue imaginar o que é isso, né? Porque só em falar que a gente vai ficar exposto, a gente já diz, opa, ser exposto não é uma boa coisa. Não, não aqui. Na glória eterna é diferente. Você quer ser exposto, quando você é exposto, a obra de Cristo em você é exposta. Em toda a beleza dela. E Deus é glorificado. Então Deus é glorificado aqui. Deus será muito mais glorificado ainda na eternidade. E isso é motivo para nós não desanimarmos. O corpo falha, você não continuar pregando assim mesmo. Nunca utilize nenhuma doença, nenhum cansaço para não pregar o Evangelho, para não ver o Evangelho. Pelo contrário, Paulo diz, não, nós não desanimamos, nós continuamos pregando. O homem exterior se corrompe, o homem interior se renova. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Se você tiver a oportunidade, leia um sermão de C.S. Lewis intitulado Peso de Glória. É uma das coisas mais belas que eu já li sobre essa expressão, peso de glória. Não atentando nós nas coisas que se veem, porque as que se veem passam, são temporais, as que não se veem são eternas. Essa é uma exposição rápida desse capítulo para dizer, para a gente ver um pouco que a manifestação da vida de Cristo em nós é um resultado do Evangelho. Porque a gente pode falar sobre vários resultados do Evangelho. Você é perdoado por Deus. Você é justificado, Deus não tem mais nada contra você. Você estava no inferno, agora você está no céu. São esses e outros, mas olhamos hoje para esse aqui. A vida de Cristo não era manifestada através do seu corpo, através da sua carne mortal, através da sua vida aqui. Agora ela é manifestada. Isso se dá através da morte de Cristo, que se torna a nossa morte. Libertados da lei, estamos livres, estamos vivos para a glória do Evangelho. E isso
deve ser animador para nós. Você precisa meditar nisso, porque nem sua mente, nem seu coração vão se convencer disso rapidamente. Como diria Calvino, nós somos por demais preguiçosos, lentos. Nós precisamos parar e meditar na palavra de Deus, pedir para que Ele nos fale, para que essas verdades vão tomando conta de nós. Mas eu disse que nós iríamos conjugar isso com um texto de 1 Samuel, capítulo 13 daquele livro, que eu acho que serve de uma boa ilustração. Eu me lembrava hoje uma frase atribuída a John Lennon, mas que na verdade não é dele, é de um sujeito chamado Alan Saunders. Em 1980, Lennon escreveu uma música contando a experiência de ter sido pai, né? E ele, nessa música, colocou essa frase, que ficou famosa, e todo mundo atribui essa frase a ele, mas não é. Ela é de uns 23 anos antes, 1957, a publicação que saiu no Reader's Digest, que aqui no Brasil sai como seleções do Reader's Digest, e a frase dizia: a vida é o que nos acontece, é o que acontece a você enquanto você está fazendo outros planos. A visão dele era bastante pessimista, na verdade, se você observar, e se você ler a letra da música. Mas ele pode estar certo com relação a alguns crentes. Para que a vida de Cristo se manifeste em nós, é preciso que nós sejamos zelosos com isso. O constrangimento do amor de Cristo por nós, do que Ele fez por nós, deve nos levar a um zelo, que não é legalista, mas uma resposta de amor. 1 Samuel, capítulo 13, no verso 19, a gente encontra a seguinte situação. Israel em guerra com os filisteus, o rei é Saul, seu filho Jonatas é o príncipe, e você encontra o seguinte. Ora, estou lendo 1 Samuel 13, 19. Ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança, pelo que todo Israel tinha de descer aos filisteus para amolar a relha do seu arado, e a sua enxada, o seu machado e a sua foice. Os filisteus cobravam dos israelitas 2/3 de um ciclo para amolar os fios das relhas e das enxadas, e 1/3 de um ciclo para amolar machados e aguilhadas. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, se acharam com Saul e com Jonatas, seu filho. Olha a situação aqui. A situação é a seguinte: os filisteus muito cedo dominaram a arte do ferro, que Israel tinha que aprender com eles. Então, se você queria ter um ferreiro em Israel, você mandava lá para estudar com eles. Só que começou a acontecer uma coisa interessante. De repente, chegava lá e o sujeito faltava, dizendo: não deu para fazer o curso. Aí, o que houve? Eles fecharam a escola. Por quê? Porque lá o professor teve um problema, não pôde dar aula, né? A gente volta lá daqui a uns 2 meses. Aí volta lá, né, para tentar aprender a arte. Porque os ferreiros antigos estão ficando velhos, não estão conseguindo mais trabalhar, e alguns deles desapareceram. Então, volta-se lá uns 2 meses depois. Disseram que não dá ainda para ensinar, porque eles estão com um problema lá mais sério, está todo mundo envolvido, então não está dando. Eles estão ficando sem jeito de plantar, sem jeito de ceifar, sem jeito de capinar e tal. Bom, vamos resolver o problema que tem que ser resolvido, né? A curto prazo. Pega esse negócio aí e pede para pelo menos alguém lá fazer. Tem ferreiro lá trabalhando? Tem. Aí eles levam lá. Escuta, dá para afiar isso aqui para ele? Dá, custa tanto. Aí você começa a pagar, né? Mas você está ficando sem ferreiro. Aí dá uns 3 meses, você manda mais alguém lá para ver se consegue aprender. Essa pessoa simplesmente não volta. E você demora a perceber. Porque isso que aconteceu aqui é um processo. Não aconteceu de um momento para outro. Não é um dia, estão vários ferreiros em Israel e no dia seguinte foram todos eles arrebatados. É um processo que acontece. Geralmente há 2 abordagens para esse texto. A primeira delas é de identidade, a segunda delas é de zelo. A primeira, de identidade, diz o seguinte: quem define quem você é? O inimigo? Porque aqui o inimigo estava definindo quem Israel era. O inimigo dizia para Israel quem Israel devia ser. Israel não vai ter ferreiro, porque não tendo ferreiro não tem armas. Na verdade, não tem armas, não tem nem aparelho agrícola, não tem instrumento agrícola para a plantação. Mas o interesse dos filisteus é que eles não tivessem armas.
É o inimigo definindo. Israel não deveria ser definido pelo seu inimigo. Israel deveria ser definida pelo Sinai. Pelo que Deus disse e fez no Sinai. Pelas 10 palavras. Quando Deus chega e diz, eu sou o teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E aí ele começa, não terás outros deuses diante de mim. E por aí vai. Aquilo define o Sinai, define Israel. As 10 pragas, a travessia do Mar Vermelho, o Sinai como um vulcão, a lei sendo dada, sendo ouvida da própria boca de Deus, por assim dizer, pelo menos as 10 palavras que a gente chama de 10 mandamentos. Aquilo definia, aquilo dava a identidade, só que alguma coisa aconteceu de errado e com o passar do tempo, o inimigo estava definindo quem Israel seria. Então Israel não teria armas porque os filisteus determinaram isso. Eles tinham conhecimento e eles não estavam a fim de compartilhar, porque não era do interesse deles, já que eles estavam com interesse em dominação sobre Israel. Não é esse nosso interesse aqui hoje. Nosso interesse é a segunda abordagem que fala de zelo. Como eu disse, esse não é um processo rápido, é um processo lento, é um processo, a própria palavra já diz. As pessoas foram percebendo isso, mas foram deixando acontecer. Os israelitas foram deixando isso acontecer. E ninguém foi pensando que, olha, daqui a algum tempo nós não vamos ter armas para combater nenhum inimigo, inclusive eles mesmos, se eles resolverem vir contra nós. Mas não temos tempo de pensar nisso agora. Nós precisamos resolver outras coisas mais urgentes. Nós temos outras coisas para fazer. E o processo vai acontecendo. E nós continuamos desarmados. E não fazemos nada. E talvez lá na frente a gente vai dizer, mas Senhor, são os filisteus. Eles é que são culpados. Eles é que nos ensinaram. Não nos ensinaram. Eles é que não nos passaram conhecimento. E talvez Deus citasse aquilo que está lá no primeiro capítulo de Josué. Você se lembra? Quando Josué assumiu, depois de Moisés, Deus disse para ele coisas radicais, coisas assim, fantásticas, coisas maravilhosas. Ninguém poderá te resistir, ninguém poderá se suster diante de ti, tão somente. O que ele diz a seguir? Medita na minha lei de dia e de noite, que é basicamente, tão somente viva na minha presença, tão somente conheça-me através da revelação que eu passei para vocês, porque na lei eu me revelo a vocês. Tão somente não se afaste da tua boca o livro dessa lei, medita nele de dia e de noite, ninguém poderá fazer frente a você. E Deus poderia responder com isso, dizer, escuta aí, eu não prometi isso a vocês, eu não disse que ninguém ia fazer frente a vocês, se vocês tão somente guardassem a minha palavra, guardassem a minha lei, mantivessem a minha lei próxima a vocês. Como é que vocês estão dizendo agora que os filisteus é que estão dizendo que não? E Deus poderia com muita legitimidade dizer, não são os filisteus que são culpados disso, são vocês. Obviamente os filisteus eram culpados, mas eles estavam fazendo lá a estratégia deles e prestariam contas pelo erro deles. Mas existe outro erro, um erro pior, o erro do povo de Deus. A negligência, a falta de zelo. Talvez alguém até tivesse atentado para isso, mas foi voz vencida, voz calada. Falta de zelo. E agora eles estavam em apuros. 2 espadas só, 2 armas somente. Nesse momento aqui, o exército não tem armamento para enfrentar os filisteus. Deus vai livrá-los, Deus é misericordioso, Deus vai preservar o seu povo. Mas a falta de zelo fica aqui apontada, fica aqui registrada. E nós fazemos algo muito semelhante quando se trata da manifestação da vida de Cristo em nós. Você vê a vida de Cristo se manifestando em você? Se você fizer a leitura, por exemplo, de Efésios 5, onde Paulo fala do papel da mulher, do papel do homem, do pai, do filho, do servo, do Senhor, você vai ver que cada uma daquelas situações ele relaciona com a obra de Cristo. Cada uma delas. Não é seja pai por um bom pai porque isso é bacana. Seja um bom pai porque isso garante uma sociedade melhor no futuro.
Seja um bom pai porque seu filho vai crescer sem traumas. Não, ele faz menção à obra de Cristo o tempo todo. Você vai se lembrar com muito maior facilidade, por exemplo, ele dizendo que toda mulher seja sujeita a seu marido como a igreja é sujeita a Cristo. E todo homem ame sua mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele diz que os filhos devem obedecer aos pais porque isso é agradável ao Senhor. Ele diz que os senhores devem tratar os seus servos sabendo que eles mesmos têm um Senhor nos céus. E que os servos devem trabalhar para os seus senhores, não só quando eles estão olhando, eu estou conjugando aqui Efésios com Colossenses, não só quando os senhores estão olhando, mas lembrando que Deus está olhando. É sempre conjugando com Cristo, com o que Cristo faz. Você se lembra de Apocalipse capítulo 3? Aqui para nos voltarmos para a igreja. Você tem ali a igreja de Éfeso. E o Cristo glorificado fala para João escrever uma carta para a igreja, onde ele elogia a igreja, porque a igreja se mostrou firme na doutrina, porque a igreja rejeitou os falsos apóstolos. Já naquele tempo havia falsos apóstolos, tá? Isso não é novidade agora, não. Não são só esses que estão aí. Qualquer pessoa que se auto-intitula apóstolo ou é intitulado por outro é um falso apóstolo. Ou está usando o nome de forma, como diria Calvino, por que a gente vai usar um nome que complica as coisas? Calvino escreveu isso. Por que a gente vai dar um nome que vai confundir as coisas? Apóstolo, aquele que está lá na Bíblia. Por isso, lá na igreja, a gente costuma dizer que apóstolo bom é apóstolo morto. Porque todos os verdadeiros estão mortos. Se tem algum vivo aí, não é bom. Então, aquela igreja, a igreja de Éfeso, no tempo em que João escreve o Apocalipse, já para o final do primeiro século, ela havia rejeitado, ela pôs à prova os que se diziam apóstolos e os rejeitou. E Cristo elogia isso, firme na doutrina, mas ela perdeu o primeiro amor. Tem, porém, contra vocês uma coisa, vocês perderam o primeiro amor. Ou seja, eles esqueceram que a vida cristã estava acontecendo enquanto eles estavam fazendo planos de manter a doutrina pura. E esse é um problema para nós, crentes reformados. É um risco para nós. Porque nós olhamos a falsa doutrina e, com razão, combatemos o falso ensino. Mas nós podemos perder o primeiro amor. E o primeiro amor que a gente perde é ao Criador, é ao Salvador, é a Cristo. E quando você perde o amor a Ele, quando o amor por Ele diminui, o seu amor pelos outros também diminui. Uma coisa segue a outra. A vida está acontecendo e a gente está pensando que não está. Nós estamos fazendo nossos planos aqui. É nisso que eu digo que o autor daquela frase, já em 57, estava com certa razão. A vida cristã está acontecendo quando você está em casa, a vida cristã está acontecendo quando você está com a sua esposa, quando você está educando seus filhos, está acontecendo quando você está na igreja, quando você está pregando a sã doutrina, quando você está defendendo a sã doutrina, você tem que lembrar que aquilo é vida de Cristo, tem que se manifestar em você tem que ser zeloso com isso. Senão você pode se tornar um verdadeiro paladino da fé e um péssimo crente, um péssimo discípulo de Cristo, aonde a glória não estará sendo dada a Deus, como lá no capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios. Você viu? O objetivo do Evangelho era que a vida de Cristo se manifestasse em você e em mim, para que Deus fosse glorificado. Não é para que digam da minha igreja, a igreja deles é firme na doutrina, a igreja deles é ortodoxa, a igreja deles é sã doutrina. Não tem que ser, por favor, não confunda. Não vá atrás desses aí que dizem que é melhor não ter esse negócio todo de doutrina, porque isso acaba... Não, irmão. A verdadeira doutrina, crida e vivida, ela nunca faz mal à igreja. Essa é a doutrina da eleição incondicional, que o pessoal não gosta muito, da expiação limitada, aquela que diz que Cristo morreu somente pelos seus eleitos, ela não faz mal à igreja, só pode fazer bem. Mas quando a gente passa a adorar a doutrina, a gente se torna igual à igreja de Éfeso, lá no capítulo 3 de Apocalipse. É o que a gente faz. A vida de Cristo tem que se manifestar em nós. E nós temos que ser zelosos. Porque senão nós ficamos igual os israelitas no tempo de Saul. Você já viu o crente que fala, preciso melhorar mais, preciso orar mais.
ainda vou começar isso. Semana que vem, parece gente fazendo regime, fazendo dieta, não é? Vou estar sempre começando, nunca começa nada, nunca melhora, nunca toma uma decisão, nunca pede a graça de Deus, porque você precisa da graça dele para isso. Nunca descansa nele, nunca confia nele. Acha que primeiro você tem que melhorar em alguma coisa para depois começar a viver vida cristã. Não lê as Escrituras como deveria, não conhece as Escrituras como deveria conhecer. O tempo vai passando, o tempo vai passando. Você está muito preocupado com outras coisas, tem outras coisas acontecendo. Você é um pai de família, você é uma mãe de família, você tem filhos para criar, você tem escola para atender, provas para fazer, vestibular que está acontecendo. E as coisas de Deus vão ficando num segundo plano, os filisteus estão definindo quem você é. No dia da peleja, no dia da tribulação, no dia da angústia, no dia em que seu testemunho é solicitado, você não está equipado para isso. Porque você deixou correr. O processo foi acontecendo. Você deixou correr. No entanto, o Evangelho é nos dado, entre outras coisas, para que a vida de Cristo se manifeste em mim. Não se trata de uma imitação pura. Não se trata simplesmente de perguntar o que Jesus faria nessa situação. Não. Até porque você sabe que é simplesmente o efeito da morte de Cristo na minha vida, o efeito de Cristo ter levado a minha maldição sobre si. Eu morri para a lei. Deus não tem nada contra mim. Isso parece bom demais. A gente tem muita dificuldade com a graça de Deus. Muita dificuldade com a graça de Deus. Não sei se eu já falei aqui, se falei, me perdoe a repetição, mas aquela passagem, a parábola do filho pródigo é um troço absurdo, não é? É absurdo aquilo. É absurdo aquele pai correr ao encontro do seu filho e não dizer nada, absolutamente nada para aquele garoto. O rapaz tinha desperdiçado toda a parte do dinheiro, que não deve ter sido pouca, vivendo dissolutamente, porque foi isso que ele fez. Ele se arrependeu, ele volta, ele não quer nem ser tratado como filho, ele quer ser tratado como um servo, né? Ele não consegue nem fazer o discurso que ele tinha decorado. Ele preparou um discurso, lembra? Pai, peguei contra ti perante os céus. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus empregados. O pai não deixa ele terminar a conversa. O pai não dá ouvidos. E quem é pai, quem é mãe aqui sabe, né? Ele não devia ter falado, pelo menos, né? Você aprendeu a lição, não aprendeu agora? Não é isso que a gente faz, né? Não. Agora você entendeu, né? Não vai fazer mais não, né? Qualquer coisa assim, mas ele não faz nada disso absolutamente. Aquilo é difícil engolir aquele negócio. Ele não quer ouvir. Ele não ouve o filho. Ele não fala nem com o filho diretamente, ele fala com os outros. Tira esse trapo dele porque ele não é mendigo. Põe uma sandália nos pés porque ele não é escravo. Põe um anel no dedo porque ele é meu herdeiro. E vamos dar uma festa. A nossa compreensão não é muito diferente do filho mais velho, que chega depois. É exatamente daquele jeito que a gente acabaria agindo, né? Mas espera aí, ele gastou com prostitutas, uma vida fácil, gastou, e agora volta desse jeito, recebe festa. Não pode ser, pai. Nem uma conversinha. Uma conversinha só. Toma jeito agora. Qualquer coisa dessa que um bom pai falaria para o filho. Não, nada. Só festa. Você é aquele filho que está voltando desse jeito. Deus é aquele pai que nos recebe desse jeito absurdo. E, felizmente, não é Israel que é representada naquele irmão mais velho, que é o nosso irmão mais velho. Nós temos um outro irmão mais velho. O nosso irmão mais velho, o primogênito, ele é bem diferente daquele. Ele nos recebe exatamente como o pai recebe. Aliás, ele já vem, e a primeira coisa que ele faz é tirar nossos trapos de imundícia, nossa injustiça, e nos vestir de roupas brancas, limpas. É isso que ele faz. Era o que Israel, representado naquele rapaz, no filho mais velho, deveria ter feito e nunca fez. Cristo, nosso irmão mais velho, fez isso por nós. Então nós temos dificuldade em entender isso. Muita dificuldade, mas é exatamente assim. E quando somos constrangidos por isso, nossa resposta tem que ser obediência, evidentemente, mas é um ato de amor constrangido. O que eu posso fazer mais se não alegremente obedecê-lo?
Então sejamos zelosos. Não deixemos os filisteus determinar quem nós somos e não vamos depois querer colocar a culpa nele quando a gente está vendo o processo acontecendo, dia após dia. E você aqui nessa igreja, culpado é ele, sujeito aqui. Porque se você estiver numa igreja onde não se prega o evangelho, não se prega essa doutrina, você ainda talvez possa dizer alguma coisa. Não vai funcionar muito não, mas você possa dizer, eu nunca ouvi essas coisas, mas aqui você ouve. Não tem desculpa para isso. Eu vou lá todo domingo, ou quase todo domingo, ouvindo a pregação, ouvindo a palavra, ouvindo o evangelho. Eu tenho só 13 anos ainda. Peraí, pode ser tão sério assim? É sério para você. Tenha você 10 anos de idade. Peraí, eu tenho muitas ocupações. Não. Nada é mais importante do que isso. Nada é mais importante que a vida de Cristo se manifestando em nós. Porque todos nós gostamos do fato de Cristo ter morrido a nossa morte. A morte de maldição. Precisamos começar a aprender a apreciar o fato, se é que não fizemos isso ainda, de que a vida de Cristo deve se manifestar na nossa vida, na nossa carne mortal. Cada vez mais intensamente, cada vez mais fortemente, para que Deus seja glorificado à medida que isso vai se multiplicando em muitas vezes ao nosso redor. E você não tem noção do que a graça de Deus pode fazer quando nós, constrangidos, chegamos diante dele e dizemos algo do tipo, Senhor, eu vou simplesmente começar a obedecer ao Senhor agora, porque como o Senhor pode me tratar desse jeito tão amoroso? Como o Senhor pode me tratar desse jeito tão gracioso? Então sejamos zelosos. Minha palavra nessa noite é que você lembre-se daquilo que aconteceu com Israel, os filisteus. Você diga, não vou deixar o diabo, não vou deixar o pecado, não vou deixar o mundo, não vou deixar que eles determinem quem eu sou, porque a minha identidade foi dada na cruz. Como cantamos numa canção, meu passado ficou na cruz. Depois da cruz tem a ressurreição, novidade de vida, a vida de Cristo se manifesta em mim, então eu serei zeloso, não serei como Israel, eu vou ser zeloso. Começar a buscar tempo com Deus, tempo de oração, tempo de leitura das Escrituras. E uma coisa muito importante que a gente esquece, tempo de serviço. Você precisa buscar alguém para você servir por amor a Cristo. Pode ser um membro da igreja, pode ser um não crente, mas você precisa estar servindo, fazendo exatamente o que Cristo fez por nós, em nosso favor, nos servindo. Então, nessa noite, minha palavra é de encorajamento para que você não se deixe definir pelos inimigos, para que você seja zeloso em amorosa resposta de obediência a Deus e que a vida de Cristo se manifeste de forma gloriosa em você, para que Deus seja mais glorificado e você não desanime. O resultado disso, como você viu, é não desanimar mesmo quando as aflições, as perplexidades vêm, né? Nós não somos destruídos, não somos eliminados, nós prosseguimos justamente porque confiamos de que a vida de Cristo está se manifestando em nós. Deus nos abençoe, que Deus abençoe a cada um dos irmãos.